O melhor lugar do mundo é a nossa casa, onde a gente é feliz com a nossa versão mais pura e sem filtro. Eu sou Rafael Lake e tô abrindo para você a minha casa na árvore, o esconderijo onde minha imaginação e pensamento vão ficar livres antes de dormir para trazer reflexões sobre temas variados. Então, por favor, entre e fique à vontade. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Casa na Árvore, esse mês comemorando o mês do orgulho, e hoje, dia 28 de junho, é o Dia Mundial Internacional do Orgulho LGBTQIA+, um dia que comemora as rebeliões de Stonewall, que deram início ao movimento LGBT na época era movimento gay ainda só, mas que se desenvolveu e no ano seguinte, 1970, que hoje comemoraria 50 anos, foi o dia da primeira parada do orgulho LGBT em Nova York, São Francisco e diversas outras cidades. E hoje, para comemorar esse dia comigo, eu tenho alguém muito especial aqui. Tô com o Lê Cardenuto. Tudo bom, Lê? Tudo bom, Rafa? Bom, eu sou um homem trans, eu sou negro, eu tenho 26 anos e é isso. O que você faz, Lê? Conta para as pessoas o que você faz. Bom, eu sou motion designer, basicamente eu faço animação para peças publicitárias. Tô atuando na publicidade já faz uns 3 anos, mais ou menos, nessa área de animação. Antes eu fui editor de vídeo e agora tô aqui na publicidade. Legal. E olha só, ontem eu tava conversando com o Lê e a coincidência é que eu não tinha nem me ligado, assim, fui convidá-lo para participar aqui do nosso papo e eu descobri ontem que a gente já se conheceu de alguma maneira, a gente já tinha se falado, né, Lê? Conta aí pro pessoal como é que foi isso. É pelas loucuras da internet, né? Tá todo mundo conectado. Mas ano passado, quando você tava em Amsterdã, eu também tava lá. Eu também fui pela KLM, também fui por eu ganhei uma promoção, na verdade, da KLM. E a gente acabou trocando umas mensagens. Acho que a gente nem lembra como é que a gente se seguiu, mas a gente tava lá, a gente trocou umas mensagens. A gente ficou de se encontrar, inclusive, e acabou nunca rolando também. É verdade. Mas já tava esse contato no subconsciente, né? Depois da pandemia, a gente vai dar um jeito pra se encontrar, tá? Nossa, depois da pandemia vai ter um dia que ninguém vai estar na internet, que vai estar todo mundo junto em algum lugar, que tá todo mundo marcando esse encontro. Isso me dá um pouco de medo, né? Porque aí pode vir uma segunda onda, mas vamos torcer que vai dar tudo certo. Verdade. E você gostou de Amsterdã? Nossa, eu gostei demais. Eu nunca tinha ido. Foi minha primeira viagem internacional, na verdade. E aí já aproveitei que tava em Amsterdã, passei por Milão, passei por Paris, tipo, já fiz um apanhadão ali. Que legal. Conheci vários lugares, eu curti bastante, curti muito a parada. Foi a primeira parada de orgulho LGBT que eu fui, que não era de São Paulo. Achei muito bonita. Meu, o negócio deles estarem no canal ali. Nos barcos, né? É, eu achei muito diferente, achei muito legal. Sério, foi uma experiência única. E Amsterdã é legal que quando você tá andando pelas ruas, tem bandeira em tudo quanto é lugar, é bem imersivo, né, digamos assim. Exato. Dava pra ver na parada que tinha muitas pessoas que eram aliadas mesmo, tipo, casais, hétero. Então eu achei isso muito legal, porque aqui em São Paulo acaba sendo uma coisa muito mais pra quem é LGBT mesmo. Eu tenho essa sensação. Uhum. E lá era muito o momento que a cidade estava celebrando, né? Eu senti isso, que tava toda a cidade acolhendo, abraçando, todo mundo tava muito feliz. Eu achei isso muito legal. Ai, que saudade de viajar. Ontem, quando a gente se falou, você me contou uma coisa que aí eu fiquei pensando também sobre isso, que quando você foi para Amsterdã, né, nesse momento que a gente estava ao mesmo tempo em Amsterdã, você não tinha começado a sua transição ainda, né? Certo. É muito louco isso, porque as pessoas perguntam, porque se você for ver minhas fotos, eu não mudei muito, tipo, de antes da transição pra agora, porque eu fui fazendo uma pré-transição antes de eu me assumir um homem trans. Tipo, faz um bom tempo que eu comecei a usar roupas ditas masculinas, que eu comecei a ter uma performance, tipo, uma expressão de gênero muito mais alinhada com o que a gente entende de masculino. O meu cabelo já era o mesmo cabelo que eu tenho agora, o corte de cabelo, né? Tipo, tudo era meio igual. O que mudou realmente foi que um dia eu virei e falei, não, beleza, eu sou um homem trans. Uhum. Eu tenho falado muito sobre isso, até falei isso num vídeo há pouco tempo, que eu fiquei muito tempo renegando essa identidade de homem trans, porque eu pensava, o que vai mudar na minha vida se eu me assumir homem? A partir do momento que eu acredito que homens e mulheres devem ser iguais, e que eu não queria fazer essa transição pensando, eu quero ter privilégio masculino, que no fim das contas é essa a grande diferença, eu ficava, cara, não é isso que eu quero. Eu quero me expressar, eu quero ser eu mesmo. Uhum. Então, eu preciso da transição pra isso. Então, eu fiquei muito tempo questionando e eu fui tentando ir até o meu limite. Então, eu parei com toda a feminilidade que me incomodava, eu parei, tipo, com depilação, eu parei de usar as roupas que eu não gostava, eu parei de tudo que eu falava, eu não posso fazer isso porque isso não é coisa de mulher.
Eu falei, não, eu vou fazer se eu quiser fazer, eu vou fazer se é isso que vai me deixar mais confortável. E quebrar esse estereótipo de gênero me fez muito bem. Eu me senti muito mais confortável, mas ainda assim, eu ainda não era eu por completo. Inclusive, logo que eu voltei de viagem, eu marquei minha consulta com o cirurgião da mamoplastia, que foi a primeira coisa que eu decidi. Quando eu tava em Barcelona, que nessa Eurotrip que eu fiz, eu tava muito ansioso pra ir pra praia, porque eu queria fazer topless, porque eu tava, não, eu não suporto usar biquíni, tipo, eu não gosto de usar maiô, eu quero estar sem camisa na praia, e eu não consegui. Tipo, chegou lá, eu fiquei muito inseguro e eu não consegui fazer. Mas por quê? Por conta de você ainda ter as mamas? Sim, porque, tipo, eu tava nessas de... antes da transição, então eu não me identificava como um homem. Entendi. Mas eu tava, não, em Barcelona eu vou poder fazer topless. Eu quero ir pra praia e ficar sem camisa. O sonho da minha vida era, tipo, estar na praia só de bermuda. E aí, como eu tava evitando a transição, eu falei, meu, lá eu vou poder fazer isso sem deixar de me identificar como mulher. E eu simplesmente não consegui. Fui pra praia e eu não tirei a camiseta, tipo, em hipótese alguma. Caramba. Aí depois no hotel eu consegui ficar, tipo, sem a parte de cima do biquíni, só de sunga, na verdade. Porque também eu tava num hotel muito LGBT. No hotel praticamente só tinha homens gays, toda a comunicação deles era tudo voltado pro público LGBT. É o Hotel Axel, não? É. Ah, tá. Lá eu consegui fazer o topless, mas isso ficou muito na minha cabeça. Eu fiquei, cara, mais uma vez que eu não consegui me sentir confortável. Tipo, eu não aguentava mais. Foi tipo a gota d'água do, cara, não adianta eu tentar me conformar e tentar aceitar que é isso, porque não é. Eu sei que eu preciso da transição pra me sentir completo, pra eu ser eu mesmo. Então, chega, não tem mais sentido pra eu continuar com isso. Quando eu voltei de viagem, a primeira coisa que eu fiz foi marcar uma consulta com o cirurgião. Eu já acompanhava ele há muito tempo, então foi fácil. Tipo, eu já sabia quem ia me operar. Era tipo, não, eu não sou trans, eu não vou operar, mas eu sei quem vai ser o cirurgião. Então foi muito automático. Eu voltei, já liguei pra ele, tipo, mandei mensagem, peguei o telefone e marquei. E aí eu comecei, teoricamente, minha transição. Legal. Eu vou fazer várias perguntas aqui pra você hoje, que são curiosidades minhas. Algumas eu já até imagino ou entendo a resposta, mas eu quero que você fale um pouco sobre, pra quem tá ouvindo conhecer um pouco mais sobre isso. Mas já quero deixar pontuado aqui que qualquer termo usado que eu errar, qualquer coisa errada que eu falar e que não seja legal, eu quero, por favor, que você pare e me corrija, tá? Pode deixar. Isso aconteceu no episódio passado, de forma bem natural. É importante que se tenha isso, porque as dúvidas ou falhas que eu possa vir a ter, muita gente pode ter também. Eu queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas as diferenças entre identidade de gênero e orientação sexual, que a gente tem, né, diversas diferenças nesse ponto, e também, dentre as identidades de gênero, elas não são binárias, elas não são únicas. Então eu queria que você contasse um pouquinho desses dois pontos antes da gente entrar na sua história mesmo. Beleza. Então, porque no LGBT a gente mistura isso, né? A gente tem orientação sexual e identidade de gênero. Então, a orientação sexual é por quem você sente atração. No seu caso, você é um homem gay, certo? Então, você é um homem que sente atração por outros homens. Existem as mulheres lésbicas, existem as pessoas heterossexuais, e isso é a orientação sexual. A identidade de gênero é como você se identifica. Então, no caso, você se identifica como um homem. Eu, no caso, quando eu nasci, me identificaram como mulher. Eu fui identificado com gênero feminino. E eu não me identifico dessa forma. Eu me identifico como um homem. Eu sou um homem trans. Essa é a minha identidade de gênero. E no caso, existem as pessoas cisgênero, como você, que se identifica com o gênero que foi atribuído no nascimento, que seria o gênero que está relacionado ao sexo biológico, que as pessoas tanto falam hoje em dia. E aí, quando você não se identifica com esse gênero, você é uma pessoa trans. Aí dentro disso, existem as pessoas trans que estariam dentro desse binarismo do gênero, que seria o homem e a mulher. Por exemplo, eu sou um homem trans, então eu tô ainda dentro desse gênero binário, mas existem também as pessoas não binárias, que são pessoas que não se enquadram nem como homem, nem como mulher. Ou que às vezes se enquadram como homem, às vezes como mulher, que seriam pessoas gender fluid, ou ainda pessoas que não têm gênero. São as pessoas a gênero que também são pessoas que não se identificam com o gênero que foi atribuído no nascimento, né? Acho que é basicamente isso. Eu acho que, não sei, se alguém estiver ouvindo também e souber outra identidade, eu acho que é válido a gente deixar pra pessoa comentar também. Eu fiz um episódio, acho que foi há 2 episódios atrás, que foi justamente sobre a identidade LGBT
LGBTQIPPCA+, é uma sigla longa, Sim. a sigla completa, digamos assim, e mesmo assim ela não contempla tudo. As orientações sexuais, se eu não me engano, existem mais de 80 identidades, eu também não lembro agora o número, mas são muitas as identidades de gênero, e é interessante falar, porque muita gente ouve falar disso e entende, nossa, mas vocês estão dando um monte de nome para isso, não consegue entender muito bem esse processo, e a gente tem que entender que a gente tá num momento da história que a gente tá descobrindo de fato a sexualidade. E não é que a gente tá inventando coisa, a gente tá se permitindo descobrir novas formas de experimentar a sexualidade, seja a atração que a gente tem pelo outro, que é a orientação, seja a forma como a gente se identifica conosco, que aí entra um pouco da identidade de gênero, e aí como que a gente relaciona essas duas coisas com o sexo biológico, que aí é sim de fato o que a gente tem como genitália, e aí a gente se identifica com aquilo, a gente não se identifica com aquilo. Nas pessoas trans, muita gente entende que assim, beleza, se você se identifica como uma pessoa trans, você não se identifica com a sua genitália, o que não é completamente verdade, né? Não necessariamente. A verdade é que pra você ser uma pessoa trans, você só precisa realmente não se identificar com o gênero que você foi atribuído no nascimento. Se você vai querer fazer alguma modificação corporal ou não, isso é uma decisão completamente sua e tem que ser respeitada, sabe? O seu gênero e o pronome que você se sente mais confortável, independente de qualquer outra coisa. Não importa se você vai usar uma roupa que as pessoas entendem que é a roupa daquele gênero, ou se você vai se comportar, nada disso importa. A partir do momento que você diz que essa é a sua identidade e que você quer ser chamado no feminino, no masculino, com pronome neutro, isso tem que ser respeitado. E a identidade, ela tá muito ligada ao gênero, né? A expressão de gênero, aliás, nem a expressão, a sua identidade de gênero. Não necessariamente significa que você tem alguma relação disfórica com o seu genital, com o seu sexo biológico. Sim. Né? Você pode ter nascido num corpo que se entende como feminino, ser um homem trans e ainda assim estar super ok com a sua vagina. Sim. Né? A minha maior disforia, por exemplo, sempre foi com o meu peito. A minha vagina nunca foi uma grande questão. Isso é muito legal para as pessoas entenderem. Para quem é hétero, tá dentro da heterossexunormatividade, fica mais complicado às vezes de entender isso, né? Porque de repente não passou pelos questionamentos que a gente passa sobre nós mesmos, mas é importante começar a desconstruir essas cabecinhas e se não entender completamente, pelo menos respeitar todo mundo e todas as suas expressões, né? Exato, que eu acho que quem tá muito nessa caixinha do heterossexnormativo ainda acredita que uma mulher trans é um cara que era gay, mas ele era tão gay que ele quis ser mulher. E tipo, não, isso tá muito errado, isso é absurdamente errado. Não é isso, uma coisa é sua identidade de gênero e outra coisa é sua sexualidade. Tanto que existem homens trans que são gays, mulheres trans que são lésbicas. Porque não é isso, tipo, a gente não faz a transição pra ser hétero, pra ser aceito. Tipo, não, eu me relaciono com mulheres, então eu preciso ser um homem pra ser hétero, pra ser normativo e pra tá tudo bem. Tipo, nada disso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Exato. uma coisa, outra coisa, você me conta essa terceira coisa. Conta até outra, se quiser. Você comentou, né, nesse momento que a gente se falou lá em Amsterdã, que você estava na época viajando com a sua namorada. E aí eu queria entender duas coisas aí nesse processo. Relativamente recente, né, se a gente for pensar que ele tem cerca de um ano esse processo de fato mesmo. Mas eu queria entender, pra você, quando foi o momento que deu o clique, assim, de que você era uma pessoa trans? Porque é diferente desse clique que você falou que deu lá em Amsterdã, que é, sim, vou fazer a cirurgia. Pelo que eu entendo, você tá falando que é um pouquinho antes. E como que foi o seu entendimento de orientação sexual também nesse processo? Me corrija se eu estiver errado, você se entendia como uma mulher lésbica na época. Certo. E aí eu queria que você dissesse, assim, hoje, como você se entende e como foi esse processo também pra você. E se ele já acabou também. Então, você já viu que eu tô fazendo... que eu tô aqui com uma cara de pensativo, porque isso é muito louco. Porque eu sempre falo que quando eu descobri que homens trans existiam, lendo uma revista Capricho, há uns 7, 8 anos atrás, há muito tempo... Olha, Capricho também é cultura, gente. Capricho é cultura. Nossa, eu acho que foi tipo em 2012, sei lá, 2011, 2012, faz muito tempo. Bastante tempo. Eu olhei aquilo e foi, tipo, sabe, a ficha gigante caindo e, putz, não vou lidar com isso. Na hora que você se ligou, mas você não quis lidar com o assunto na época. Exato. Eu lembro que na época, o menino que tava nessa matéria da Capricho, eu li o Tumblr dele inteiro, eu tinha foto dele no plano de fundo do meu celular, eu fiquei obcecado por ele na época. Caramba. Eu queria saber tudo da vida dele, eu comecei a procurar outros homens trans, e aí eu pensei, eu falei, mano, não vai dar. Tipo, eu não consigo lidar com isso. Quantos anos você tinha na época? Eu tinha, acho que
que 18, mais ou menos. Pensando aqui, eu devia ter uns 18 anos. Uhum. E a verdade é que eu tava também descobrindo a minha sexualidade, tipo, porque eu me apaixonei pela primeira menina com 17 anos. E até então, eu era muito descolado. Não descolado legal, eu era descolado da realidade, tipo, tá todo mundo fazendo uma coisa e eu tava descolado ali no cantinho. Sei como é. Porque era isso, eu não me identificava com os outros adolescentes, tipo, o pessoal da minha escola, eu me sentia diferente e eu não tinha vontade de estar com eles, eu não me sentia confortável com eles. Então, o pessoal indo pra bar e, tipo, bebendo escondido, e chegava na segunda-feira, tava todo mundo contando que deu PT e fez não sei o quê, e eu passei o final de semana com os meus pais, tipo, eu tava em casa estudando e nada daquilo fazia muito sentido pra mim. Eu fui me apaixonar pela primeira menina com 17 anos, antes disso eu tinha beijado 3 vezes, assim, tipo, eu tinha beijado 3 meninos aleatoriamente, tipo, dei um beijo em cada um deles e, tipo, tá bom. Uhum. Eu me apaixonei pela primeira menina com 17 anos, eu conheci ela pela internet, e aí foi putz, então é isso. Pouco depois eu já tive esse contato pela Capricho com esse cara trans, e eu ainda tava aprendendo a lidar com a minha sexualidade, eu falei, não, deixa isso pra lá, eu não vou... Muita informação. Exato, isso aqui não vai acontecer agora. Mas você já sabia que era isso? Ou não? Eu achei que fosse, tipo, eu já pensei, cara, isso explica tudo. Tá, entendi. Mas será que não dá pra gente ignorar isso daqui e vamos ser felizes de outro jeito? Não, acho que não precisa ser. Eu ignorei por uns 3 anos, talvez. É que eu sou de humanas, então eu tô falando aqui uns tempos, eu tô tentando encaixar a linha do tempo na minha cabeça. Mas eu lembro que, bom, eu fiquei 3 anos com a minha ex, que eu tava com ela em Amsterdã, e eu sei que no meu relacionamento anterior, isso já era uma pauta. Há uns 5 anos, mais ou menos, isso já era uma pauta. Entendi. Já era uma coisa que eu conversava com a menina que eu tava me relacionando, e ela já sabia, então, já tava falando sobre, mas eu tava muito num meio lésbico, então, era, putz, eu tô aqui com as meninas, eu me sinto bem, tipo, eu gosto de estar com elas, então eu não quero ser um homem, porque se eu fosse um homem, eu não estaria aqui. Se eu fosse um homem, eu não seria bem-vindo nesse lugar que eu tô. Eu não ia estar me relacionando com essa menina que eu tô me relacionando. Então, putz, eu acho que dá pra tentar evitar isso daqui. E aí foi nessa época que eu fui desconstruindo as feminilidades e fui indo pro limite do gênero, de tipo, tá, eu posso abandonar todas as coisas que são entendidas como femininas e eu vou continuar sendo uma mulher. Será que eu vou me sentir bem? E aí foi aí que eu entendi que não. Que, tipo, mesmo eliminando toda a feminilidade, ser uma mulher era o que me incomodava. Era isso. Entendi. E a verdade é que eu já tinha passabilidade antes de transicionar. Então, eu entrava no banheiro feminino e era um caos. Era, tipo, o momento mais constrangedor da vida. Eu evitava ao máximo ter que ir no banheiro, porque eu sabia que se eu entrasse sozinho no banheiro, alguma mulher ia fazer um comentário. As pessoas te liam já como homem, né? Sim, porque eu sou alto, eu tenho ombro largo, eu sempre tive, já tinha o cabelo curto, eu já usava as roupas mais entendidas como masculinas, e aí eu comecei a usar o binder, que é a faixa pra esconder os seios, então eu já tinha uma leitura de homem. Eu ficava nessas de, não, mas tá tudo bem, porque eu sou uma lésbica, e eu gosto de ser lésbica, e eu tô aqui com as minhas amigas, mas doía ao mesmo tempo. Quando alguém me chamava no masculino, tirando a situação do banheiro, que aí era muito constrangedor, e eu me sentia muito desconfortável, se eu tava no restaurante, se eu tava em qualquer lugar e alguém me chamava no masculino, eu gostava. Entendi. E quando uma pessoa desconhecida me chamava direto no feminino, eu me sentia muito mal, porque eu ficava tipo, putz, parece que eu sou uma menina. Então, isso era uma coisa que já tava aqui nessa dúvida, tipo, nesse sentimento de... uma hora eu vou ter que aceitar isso. Esse medo que você tinha de repente, se assumir como homem, você acha que tem a ver um pouco com esse machismo estrutural que a gente vive, de ver como o homem hétero se comporta, né? E de quão tóxica é essa masculinidade? Você acha que isso te segurou um pouco ou não? Com certeza. Era exatamente isso. Eu lembro que eu comecei a fazer terapia há uns 3 anos atrás, mais ou menos, e a minha terapia era basicamente eu falando, eu não sou um homem hétero, eu odeio homem hétero, como eu posso ser um homem hétero? Era isso, era tipo, eu odeio homem, eu não quero ser um homem, tipo, nada disso faz sentido. Que louco. Porque eu já tava muito envolvido no feminismo, e eu tava, cara, eu odeio homem, eu admiro mulheres, eu priorizo consumir mulheres em todas as circunstâncias, tipo, eu só quero saber de mulheres. Eu tava naquele nível de, tipo, rede de apoio, de só sempre pensar, tá, eu vou fazer isso daqui, mas será que não tem uma mulher que eu posso contratar? Não dá pra ser uma mulher que vai fazer isso? Eu vou ler um livro? Vai ser o livro de uma mulher? Todo o meu consumo, todo o meu ciclo era rodeado por mulheres. Eu pensava, cara, não faz sentido eu ser um homem. E aí eu também pensava muito na questão da minha autoestima, porque eu pensava, se eu só amo mulheres, eu só admiro mulheres, e eu já tenho uma autoestima muito baixa, se eu me ver como homem,
como é que eu vou me ver? Como é que eu vou ver o que eu faço? Tipo, será que eu vou desprezar tudo que eu faço? Porque eu vou falar, eu sou um homem, então nada do que eu faço tem mais valor? Uhum. Então eu entrei muito nisso de, putz, não quero ser isso. Que doideira, o quanto o machismo é tóxico, né? Olha que louco isso. Sim, e até eu entender que, é óbvio, a gente sabe, tipo, não é que o feminismo odeia homens, né? A gente odeia toda essa estrutura, mas eu ficava muito pensando que eu estaria nesse espaço de opressor, sabe? Era essa a minha preocupação. Era pensar que se eu estivesse andando na rua à noite e uma menina me visse, ela ia ter medo de mim. Sim. Eu não queria estar nesse lugar. E chegou uma hora que eu pensei, cara, isso já acontece. Não ia ser a transição que ia mudar isso, porque eu já parecia um homem. Então uma menina já tinha medo de mim na rua. Fazia muito sentido. Eu lembro que teve um episódio que, pra mim, eu sempre lembro disso. E eu acho que ali foi o momento que eu falei, não vai ter como. Tipo, vai acontecer uma hora a transição. Que foi quando o meu chefe da época falou que ele tava com a esposa dele num passeio e ela viu um ioiô. E eu jogo ioiô profissional, tipo, eu jogava na época, eu jogava muito mais. Ela falou, compra esse ioiô pra moça que trabalha com você. E me doeu profundamente ela ter me chamado de moça. E ele me contando isso. E eu falei, cara, é isso, sabe? São essas pequenas coisas que vão mostrando que tá errado, que eu não tava me sentindo bem. E que aquilo me machucava, porque isso me machucou muito. E pode parecer muito bobo, falar, meu, que bobeira. Mas não é, né? Mas não é. E na hora, isso foi um bagulho que eu falei, putz, não vai ter como. Eu percebi ali que em algum momento eu ia transicionar. Que por mais que eu tentasse evitar, das duas uma. Ou eu ia transicionar, ou eu nunca ia me sentir feliz. Porque até então, eu realmente acreditava, ou eu realmente tentava acreditar que eu ia conseguir ser feliz sem a transição. Era isso. Eu queria acreditar que eu ia ser feliz sem a transição. Ali foi quando caiu e falou, cara, não adianta. Tipo, eu posso passar o resto da minha vida evitando e fugindo. Eu não vou me sentir completo. E até uma questão que eu pensava no medo de eu me arrepender depois, sabe? Esse medo que a gente sempre tem de, putz, e se eu fizer e me arrepender? Tipo, vou ter que voltar atrás, vou falar pra todo mundo, não sou mais trans, volta lá meu nome. Mas aí eu pensava, eu acordo todos os dias me arrependendo por não ter transicionado ainda. E tudo era uma dor de pensar, putz, eu não tô transicionando, é mais um dia que eu perdi. E aí eu entrava muito nessa pilha de que eu nunca ia ter a infância que eu queria ter tido. Eu nunca tive uma infância entendida como a infância de um menino, que eu não pude fazer tudo que um menino faz. Sim. E eu pensava, cada dia que eu não transiciono é um dia a mais que eu tô perdendo da vida que eu queria ter. Foi uma coisa de, eu prefiro transicionar, me arrepender e voltar atrás. E aí falar, beleza, eu realmente sou uma mulher e agora eu posso viver plena no caso, tipo, realmente viver essa vida como mulher sabendo que eu sou uma mulher mesmo, ou eu posso passar o resto da vida arrependido de não ter transicionado. Então eu prefiro tentar e ver o que acontece, sabe? E aí você se via na época como uma mulher lésbica. E hoje como você se enxerga? Se você me permite perguntar. Então, isso é muito louco, porque eu me enxergo como um homem bi. Tipo, um homem bi. Eu nunca me relacionei com um homem, tipo, nunca estive num relacionamento, mas eu definitivamente sinto atração por homens. E aí, na época, eu ficava muito nessa dúvida, tipo, será que eu sinto atração por homens? Ou eu olho pra um cara e eu penso, eu queria ser igual a esse cara? Porque eu sempre fui a pessoa que, tipo, tava com a minha namorada, e aí passava alguém, e ela falava, nossa, você viu a menina? Eu falava, não. Aí passava um cara muito bonito, e eu tava lá olhando pro cara. Então, foi tipo, tá, eu realmente sinto atração por homens. Mas hoje você se entende como bi, ou na época você já se entendia como bi? Não, eu só comecei a me entender como bi depois da transição. Tipo, depois que eu me entendi homem e eu fui vendo. E aí agora eu fiquei solteiro, né? E aí eu fiquei com alguns caras e tipo, eu curto mesmo ficar com homens. Então, meninos e meninas podem mandar currículo para o Lê. Meninos, meninas e menines. Então você é bi ou você é pan? Eu sou, vou falar igual o transdiário, eu não sou hétero. Ótimo, é a melhor definição, né? É a melhor definição. Tipo, hétero com certeza não. Mas eu ainda fico muito em dúvida em relação se eu sou bi ou se eu sou pan. Tipo, cada lugar que eu vejo uma definição diferente e aí eu fico muito confuso. Então, hétero com certeza não. Eu costumo brincar que brincar não, né? Mas falar que socialmente me defino como gay. É o termo que talvez mais me represente. Mas por conceito eu não me defino como gay. Por conceito eu me defino como pan. Que eu acho que é talvez a orientação mais ampla que a gente tem, menos binária, menos fechada. Então, conceitualmente, eu me defino como pan, mas acho que pra sociedade entender mais fácil, eu acabo me encaixando no rótulo de gay, sabe? Gay na maior parte do tempo. Exatamente. Eu entendo. Eu acho que
Isso é muito louco, porque eu não sei até que ponto eu realmente me identifico como um homem. Se eu não sou uma pessoa não binária que tá mais próxima do espectro masculino. Mas eu só me identifico como um homem justamente porque eu acho que é muito mais fácil das pessoas entenderem. E eu também tô entendendo isso. Mas eu acho muito engraçado porque eu comecei a retomar hábitos da feminilidade que eu recusava antes, porque agora isso não me fere mais. Por exemplo, depois de eu me assumir trans, eu comecei a pintar minha unha de vez em quando. Isso não é uma coisa que me incomoda, só que antes da transição eu odiava. Eu não pintava a unha há muito tempo, porque era uma feminilidade que me era imposta. É uma coisa bonita. Você tem escolha de fazer, né? Agora Exato. você pode escolher fazer. Né? Não faço mais porque eu sou oprimido, porque eu sou obrigado. Eu faço porque eu acho bonito, eu acho que é uma forma de expressão e eu gosto. Então, todas as coisas vão tendo um novo significado. Arrasou, batendo palmas aqui. E uma dúvida que eu tenho, como que era a sua relação com o seu corpo no começo disso tudo e como hoje você se relaciona com o seu corpo? Explicar um pouquinho até dessa questão que, acho que como você falou, não é o seu caso, mas que muitas pessoas transpassam de ter essa disforia com a genitália. A minha maior disforia sempre foi com o meu peito. Toda vez que eu me olhava no espelho, eu ficava muito incomodado. E aí eu comecei a usar o binder há um bom tempo. Eu acho que faz uns 4 anos. E aí isso é muito engraçado também, porque antes de eu começar a usar o binder, quando eu tava nessa época justamente de vou ser mulher, isso daqui vai dar certo, eu parei de usar sutiã, eu parei de usar top, eu parei de usar tudo, e eu fiquei um tempo sempre, tipo, sem nada, só com a camiseta e com os peitos livres. Por incrível que pareça, me incomodava um pouco menos do que usar o sutiã, porque o sutiã ainda tinha uma coisa que me machucava ali, não me machucava fisicamente, que me machucava... A carga do feminino, né? Exato, então pra mim o sutiã era muito ruim. Comecei a usar o top, tipo, de fazer exercício, já me senti um pouco mais confortável, mas quando eu parei de usar, foi tipo, putz, eu me sinto melhor. Mas ainda assim, a minha imagem, quando eu me via, me incomodava muito. Então eu ignorava, eu fingia, tipo, que não tava acontecendo, porque eu não queria me ver daquele jeito. Eu só pensava. Eu cheguei e coloquei uma camiseta, que era o que eu queria fazer. Até que esse lance da imagem começou a ficar muito pesado pra mim. Eu não aguentava mais, não conseguia me olhar. E aí eu comecei a usar o binder, que é a faixa que a gente usa pra esconder o peito, fica quase que imperceptível. Em alguns casos, meu peito já não era tão grande, então eu tinha um resultado muito bom. Só que mesmo assim, eu ainda ficava pilhado. E isso machuca? Eu digo até fisicamente mesmo. Machuca. O binder. Quando eu comecei a usar, tinha dias que eu não conseguia usar até o final do dia, tipo, no trabalho, assim, porque começava a doer muito, às vezes doía muito minha costela, assim, tipo, doía demais, e aí parecia que tava enfiando uma agulha. Nossa. Aí eu precisava tirar, e aí era muito pior, eu me sentia péssimo, eu me sentia um lixo quando eu precisava tirar ele no meio do dia. Era, tipo, o atestado de derrota. Mas aí, com o tempo, ele vai dando uma laceada, e eu acho que com o tempo também eu fui me acostumando com a dor. Agora, antes de fazer a cirurgia, eu usava tranquilamente por 12, 14 horas, que o recomendado é nunca passar de 8, mas acabava passando, porque eu trabalho 8 horas por dia, mas aí é 1h30 pra chegar, 1h30 pra voltar, até a hora de almoço, quando vê, já tá ali o dia inteiro. Eu nunca fiz exercício com binder, que isso não pode fazer, mas mesmo assim, tinha momentos que eu me olhava e eu tinha crises terríveis no meio do dia, mesmo de binder, mesmo não dando pra perceber que eu tenho peito. Agora que eu fiz a mamoplastia, eu posso ver que, tipo, meu peito é até talvez um pouco maior do que ele era com o binder, mas eu tô bem, eu tô feliz. Essa coisa de saber que ele tá ali me incomodava muito. Tipo, já rolou de eu ir pro banheiro chorar no meio do dia porque eu me vi no reflexo na janela e eu vi que eu tinha peito. Caraca. Era uma relação bem, bem ruim com o resto do meu corpo. Eu não tinha uma relação com o resto do meu corpo. Eu sou muito bom em ignorar as coisas. Então eu fingia que meu corpo não existia. Se um dia aparecesse um terceiro braço, talvez eu não ia perceber, porque eu não tava olhando. Isso até é perigoso pra saúde, né? Porque a gente tem que se observar, né? Pra entender se tá tudo bem. Exato. Então, eu não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo. E o que fez a minha relação com o meu corpo melhorar muito foi a academia. O que acontece é que antes de eu me assumir trans, eu já tava... O que me fez demorar muito pra me assumir trans, depois de eu superar um pouco essa questão de ser um homem, foi o lance que eu não conseguia me assumir pra minha família. Eu tava com muito medo de falar pros meus pais. Então, eu fiquei por um ano usando pronomes masculinos no trabalho, mas sem falar muito sobre isso. Foi só, gente, muda meu e-mail pra ler, e todo mundo
mundo me chama no masculino. Se chamar no feminino também não tem problema, mas tenta me chamar no masculino que eu prefiro. E é isso. Tecnicamente, eu me identificava como uma pessoa não binária. Se alguém me perguntasse, eu ia falar isso. Não, eu sou não binário, então eu prefiro pronomes masculinos. E aí eu já fui meio que falando sobre isso na academia. Então eu já pedia pra montarem o meu treino, falando, eu quero ficar com um corpo menos feminino, então se puder me dar um treino mais pesado e tal. E aí eu comecei a treinar bastante e eu fui ficando muito mais forte. Eu também fui no endócrino e eu comecei a tomar uma coisa que eu justamente expliquei tudo isso pra ele. Eu falei, eu sou uma pessoa trans, eu não me identifico como mulher, mas eu não me identifico como homem também, mas eu quero que meu corpo fique menos feminino, eu não quero tomar testosterona agora, o que você me recomenda? E aí ele me passou também uma coisa pra eu tomar e eu fiquei muito forte. Pô, em um ano, treinando bastante, meu corpo mudou muito. E aí eu comecei a reparar no meu corpo, porque aí era uma coisa legal. Então eu olhava pro meu corpo. Eu não olhava meu peito, eu fingia que meu peito não tava lá, mas eu comecei a ver meu ombro, comecei a ver meu braço, eu comecei a ver minha perna, e tudo isso evoluindo. Aí foi a primeira vez que eu percebi que, olha, eu tenho um corpo, e ele é legal também. Isso foi muito bom. E aí no começo desse ano eu comprei um packer, que é um pinto que eu posso usar tanto pra dar volume quando eu tô de roupa na rua, assim. Eu posso usar ele, dá pra usar ele pra fazer xixi, dá pra usar ele no sexo, então ele é multitarefas. E eu achei muito interessante. O packer, ele não é só cueca, né? Ele é Não. a prótese mesmo, digamos assim. Ele é exatamente, tipo, ele é realmente um pinto, assim, de um material muito bom, que parece pele também. Ele é muito legal. Eu comprei, tipo, com o pessoal do trabalho. Eu falei pras meninas, tipo, nunca vi um pessoalmente, me ajudem, vocês que têm experiência. Aí eu mostrei pra elas, então quando chegou era tipo, a gente quer ver. Eu falei, não, tá bom. Então, antes de eu colocar, eu mostrei elas e falaram, mano, parece muito. Eu tive esse momento em grupo de, tipo, vamos comprar um pinto pra mim. Você descobriu o seu pinto em grupo. Exato. E aí quando chegou, foi tipo, agora todo mundo quer ver. Tanto que eu mostrei pras pessoas antes de eu colocar pela primeira vez. Cara, enquanto eu não colocar em mim, eu não sinto que ainda que é uma parte do meu corpo, então não vai ser tão esquisito. Então tudo bem. Então vocês podem ver, vocês podem encostar, aí depois, tipo, agora não faz mais sentido, né? Agora é meu, né? Agora já é outra coisa. Se vocês quiserem ver, já vai ser um pouco estranho. O packer você usa o tempo todo? Como que é isso? Ou também é como o binder que você tem um tempo pra poder usar durante o dia? Então, é que ainda mais agora que a gente tá em quarentena, ele tá abandonado. Não faz muito sentido, mas eu não usava sempre. Foi uma coisa que eu também quis tomar um cuidado de não ficar dependente, sabe? De não criar uma coisa que não era uma questão tão grande pra mim, mas eu já ouvi meninos trans falando como eles começaram a usar o packer todo o tempo e aí eles não se sentiam bem mais sem o packer. E eu posso dizer que eu comecei a usar e eu comecei a falar, pô, isso é muito legal, eu quero usar sempre. Eu falei, peraí. Eu uso de vez em quando eu vou sair. Agora eu tô saindo de casa só pra ir na farmácia tomar testosterona, então eu não tô usando. Mas quando eu tava indo pro trabalho e tal, eu usava de vez em quando. Tipo, hoje eu tô afim de usar, eu vou usar, mas também quando eu não tô afim. O que eu quero, e aí eu vou aproveitar agora a quarentena, que eu não fiz ainda, é treinar pra fazer xixi com ele, porque é um pouco difícil. Eu tentei fazer uma vez, aí deu muito errado, aí eu falei, depois eu vejo. Entendi. Mas eu quero treinar agora que eu tô em casa. É o melhor momento, né? Tá em casa. Exato, aí tipo, vou fazer xixi no banho, e aí eu vou treinando. E até você falou que você não usa sempre, até porque você não tem é disforia mesmo o termo que fala? Sim. Você não tem uma disforia tão grande com a sua genitália biológica, né? A gente tá falando alguns termos aqui, eu queria só explicar um pouquinho deles. A gente falou de binder, que é aquela faixa que você usa pra segurar o peito. Do packer, que é esse pênis artificial, digamos assim, eu não sei muito bem qual é o termo. Não sei, é um pênis que você compra numa loja, né? É um pênis comprável, vamos colocar isso. dessa maneira. Eu queria que você falasse aí de outras terminologias. Eu selecionei duas aqui, mas se você lembrar de alguma outra, acho que é legal trazer também, tá? Muita gente fala da mudança de sexo, né? E não é bem essa terminologia. Quais os termos corretos para se usar nesses casos? E uma coisa que eu tenho ouvido bastante, tanto você falar, quanto o Luca mesmo, os dois Lucas, né? O Spinelli e o Najar, falando sobre o estar em T. Mudança de sexo tá errado. O que as pessoas querem dizer é a cirurgia de redesignação de gênero, que é a cirurgia da genitália, né? No caso dos homens trans, faloplastia. Para mulheres trans, agora eu não vou lembrar qual é o nome da cirurgia, porque mesmo de homens trans eu demorei muito tempo pra decorar. Mas enfim, é a cirurgia que se faz ali na genitália. Exato, e eu acho que as pessoas acham que toda pessoa trans faz essa cirurgia, então não é isso. Tipo, isso é só uma das coisas que você pode vir a fazer caso você sinta vontade, sabe? Às vezes, eu penso que ia ser legal fazer, não que ia ser
legal fazer a cirurgia, mas ia ser legal ter um pinto. Não é a maior disforia que eu tenho, mas às vezes eu penso, putz... Você ia ficar mais confortável, né? Sim, em alguns momentos isso ia ser muito bom, mas mesmo assim, não é uma cirurgia que eu acho que faz sentido pra mim. Eu não tenho vontade de fazer essa cirurgia. Tá. Eu sinto que eu consigo lidar com isso, eu consigo viver bem sem fazer. Pra mim, não é uma cirurgia que faça sentido e eu não sou menos trans por causa disso. E eu acho que é isso que as pessoas ficam achando que... Ah, então você não é trans. Ah, não, pera, como assim você não quer fazer? E não é isso. Eu acho que nossa vivência de gênero vai muito além da genitália, né? Você vai falar que você é um homem só porque você tem um pinto? Não. Exatamente. Não é isso. Então, pra mim é a mesma coisa. E sobre a T, é a testosterona. Em quanto tempo a gente tá em hormonização? Eu comecei a tomar a testosterona em dezembro do ano passado. Faz 7 meses, acho. É que agora o tempo tá passando... Na quarentena a gente perdeu o tempo já. Pra mim, a gente tá eternamente em março, então... a quarentena vai durar 2 semanas só. Tinha certeza. A gente entrou numa realidade paralela, que o carnaval acabou de acabar. Exato, o carnaval foi mês passado, mas a gente tá aqui. É isso, tipo, a gente pode falar que tá tomando testosterona, a gente tá em T, pra reduzir. Vai tentar gravar vídeo falando o tempo inteiro da testosterona. É muito difícil. Sim. Uma hora você se enrola e fala, não, eu tô em T. Mais fácil. Muito mais. Aí você estar em T, né, tomando a testosterona desde dezembro e pensando que você ficou em quarentena a partir de março, né, quando você voltar pro trabalho, as pessoas vão ter uma outra visão de você, né, vão conhecer você um pouquinho diferente já, fisicamente falando. Aproveitando esse gancho, eu queria que você falasse um pouquinho de como que foi o processo no trabalho, falar para as pessoas que você era trans no trabalho e na família. Eu sou muito colaborativo. Eu sou uma pessoa que tudo que eu vou fazer, eu falo, não, gente, o que vocês acham de eu fazer isso daqui? Que signo que você é? Eu sou virginiano, mas eu não sei se é a Vênus em Câncer, eu não sei aonde que tá essa vivência. Deve estar em Libra. Eu sou libriano, eu sei como é. Eu não sei, acho que a gente tem que bater nosso mapa certinho depois pra entender onde é que tá isso. Que eu acho que eu não tenho o Libra muito forte, mas eu sou muito essa pessoa, tanto que, tipo, eu sou a pessoa que tem DR no relacionamento porque a outra pessoa decidiu fazer alguma coisa sozinha, tipo, decidiu sozinha fazer uma coisa, tipo, e não me contou. Pô, mas por que a gente não decidiu junto? Você se identificou? Não, aí não, acho que aí vai pro Câncer mesmo, viu? Acho que é, mas eu sou muito assim, eu decidi falar no meu trabalho meio que numa conversa, porque vou fazer aqui uma contextualização da minha vida profissional. Tá. Eu tava trabalhando nessa agência onde rolou esse papo do meu chefe, da esposa dele, que me chamou de moça, e era uma agência muito grande, e quando eu entrei nessa agência, eu até falei, será que dá pra colocar Lê no meu crachá? Aí falaram, não pode ser apelido, tem que ser o seu nome. Eu fiquei tipo, tá bom. Eu não consegui falar, eu me sinto mais confortável, e isso ainda tava muito, muito novo. Eu tava fazendo terapia há pouco tempo, então eu sei que eu não me identifico com o meu nome de batismo, mas não tô pronto pra falar que sou trans. Não dá pra gente só tentar colocar isso aqui de um jeito que vai me machucar menos. Aí não deu. Aí quando eu saí de lá, eu fui pra uma agência bem menor e eu não tive coragem de falar, porque quando eu fui contratado, o cara falou, eu tô trazendo várias mulheres agora pro time, não sei o que, você já é a 4ª mulher que eu tô trazendo. Aí eu falei, legal, que bom que eu tô trazendo aqui, né? E você dentro daquele movimento do feminismo achou ótimo, né, que você faria parte. Exato. De um ambiente mais diverso. Aí eu falei, que bom, então, tá trazendo mais mulher? Tá bom, então vamos aí. Eu não falei nada na minha contratação, passou, sei lá, um mês, eu tava tendo uma conversa com um amigo lá no trabalho, e aí eu falei pra ele, hoje eu vou ter que sair cedo porque eu vou fazer terapia e tal. Ele falou, eu tô querendo começar terapia, você recomenda a sua terapeuta? E a minha psicóloga, ela é especialista em homens trans, praticamente. Tipo, na época ela tava atendendo muito mais homens trans, e aí eu travei por um segundo, aí eu falei, eu vou falar. Eu falei, eu acho que não vai rolar pra você porque ela é especializada em homens trans, eu acho que, tipo, ela não vai fazer um trabalho que vai fazer sentido pra você. Aí ele, tá, tipo, e aí a gente seguiu a conversa e passaram uns dias e ele veio falar comigo. Se você quiser conversar comigo, se você quiser falar com a RH e precisar de ajuda, tipo, eu tô aqui, eu vou estar do seu lado. E eu acho que isso que me fez perceber que tava tudo bem. E eu já vinha desse espaço de militância, de entender a importância de representatividade e de você estar num espaço e você se colocar. Falei, cara, é incoerente comigo eu saber que eu não sou uma mulher, que eu sou trans, tipo, independente de eu me identificar como um homem trans, ou de eu me identificar como uma pessoa não binária, mas eu sei que eu não sou uma mulher e não tem nenhuma pessoa trans aqui. É importante eu me colocar e vai ser bom pra mim ser reconhecido e eu conseguir ser eu mesmo em algum lugar. Resolvi falar com a RH e aí foi uma conversa muito tranquila, o pessoal aceitou assim, tipo, sem discutir meia vez. Eu só falei, tem como eu arrumar meu e-mail? Aí só,
Falei, mas por quê? Aí eu falei, é uma questão de identidade. Falaram, tá bom, pode deixar, eu vou falar com o TI, amanhã mesmo você já vai estar com o e-mail corrigido. Que legal. Você quer que a gente conte pra todo mundo? Aí eu falei, não precisa. Eu vou falar com os meus amigos todos já sabiam, na verdade. Eu acho que isso vai rolando, até porque eu dizia que eu era indiferente, que, tipo, eu não me importava de ser chamado no feminino, mas eu preferia que me chamassem no masculino. Logo, tava todo mundo me chamando no masculino, algumas pessoas vinham e me perguntavam, falavam, pô, desculpa, eu não sabia, vou te chamar no masculino agora. Aí eu falava, não, tá tudo bem. Então, foi muito bom. Eu fui muito bem recebido, eu fui muito abraçado. E aí, quando eu saí de lá, justamente em setembro, foi quando eu comecei a transição mesmo. Eu comecei a me identificar como um homem. E aí, eu entrei no trabalho que eu tô agora, me identificando como homem. Foi o primeiro lugar. Eu entrei em outubro. Só que eu não tinha retificado o documento, eu não tinha começado a harmonização, eu não tinha feito nada. E eu fui para um mercado que é muito mais fechado. Eu saí de agência e eu fui para uma empresa no mercado bem mais fechado. Eu pensei, cara, vai dar errado. Eu vou chegar nesse lugar, só vai ter homem cis hétero e ninguém vai entender o que eu tô falando e vai ser péssimo. Tipo, vai ser a pior experiência da minha vida. Era isso que eu esperava. Tanto que na minha contratação, na entrevista, o cara que me entrevistou, ele não fazia ideia do que tava acontecendo. Porque eu não falei nada. E o meu nome é Lê. Tipo, não é que meu nome é Leandro. E aí, beleza, você entende que o Leandro é um homem. Não, meu nome é Lê. Então, ele me chamava às vezes no feminino, às vezes ele me chamava no masculino. Ele ficou nessas. Aí ele, no final da entrevista, ele falou, não, me manda os seus documentos, você tá contratado, beleza. Aí eu falei, tá, eu vou te mandar meus documentos, só que meus documentos estão com meu nome de batismo, eu tô retificando meu nome. Aí ele, tá, tipo, ok, eu não faço ideia do que você tá falando. E aí, por e-mail, eu expliquei, eu falei, tipo, eu sou uma pessoa trans, eu tô retificando meus documentos, eu peço por favor que vocês não façam meu e-mail, não façam nada com o meu nome de batismo que tá aqui. E aí o pessoal, tipo, nem me respondeu, foi tipo, tá bom, é isso. E ele me ligou uma semana antes de eu começar e falou, então é Olê. Eu falei, isso. Ele, você vai usar o banheiro masculino? Eu falei, vou. Ele, tá bom, eu vou conversar com a equipe e é isso. Eu dei muita sorte, sei lá, privilégio, mas eu não tive uma grande questão com isso. E aí, quando eu entrei na empresa, isso que foi pra mim o mais legal, foi que eu tava numa empresa gigante, então muita gente não me conhecia. Tipo, a maior parte das pessoas não me conheciam. E pela minha vivência, eu sabia que se eu fosse num banheiro feminino, onde as pessoas não me conheciam, eu ia passar por um momento constrangedor. E aí, quando eu comecei a encontrar com homens no banheiro masculino, era tipo, e aí, beleza? Tava tudo bem. E aí eu fiquei, cara... Ressignificou aquele momento, né? Exato, porque até então, o banheiro era um lugar muito ruim pra mim, e aí ali, que era um lugar que eu achava que eu ia ser destruído, eu fui super respeitado e tava tudo bem. Isso foi um divisor de águas pra mim também, porque aí eu comecei a usar o banheiro masculino no shopping, eu comecei a usar o banheiro masculino em todos os lugares que eu ia, porque eu entendi que tava tudo bem. Até então, por mais que eu soubesse que eu ia passar por um momento ruim no banheiro feminino, eu tinha medo de ir no banheiro masculino. É aquela sensação de, tipo, eu vou ser descoberto e vão, sei lá, mas não, tava tudo bem. Isso foi muito bom. Eu passei por esse momento. Eu entendi a importância também de eu falar sobre isso no trabalho, porque eu sou a única pessoa trans que a maior parte das pessoas de lá conhecem. Óbvio, no começo, às vezes rolava do pessoal me chamar no feminino e aí corrigir, pedir desculpas, mas com o tempo isso foi diminuindo. E aí você falou agora da quarentena, eu fiz a minha mamoplastia durante a quarentena. Entendi. Então as pessoas vão ver, não vão ver tanta diferença, né? Mas talvez percebam. Não, e todo mundo sabe. Você vai se sentir mais livre, né? Sim, não, mas é que todo mundo sabe. Então eu vou voltar pro trabalho sem camisa. Vou voltar, tipo, gente, passa a mão. Engraçado que você falou dessa questão da agência, né? Da preocupação deles de mudar o e-mail, etc. Eu trabalhei uma vez numa agência. A agência em si foi péssima, eu tive vários problemas com eles como empresa, mas eles tiveram uma atitude que eu achei muito legal. Os donos eram meio heterotop mesmo, um deles especificamente, mas eles eram muito amigos de um cara, que eles entendiam como cara na época. Depois de um tempo, esse entendido cara, né, aos 30 e poucos anos, como uma mulher trans, começou a fazer a transição e pensar nesse momento de transição, nesse período, enquanto eu tava lá, inclusive, e quando chegou o momento da transição de fato, assim, que ele entendeu que ele tinha uma funcionária trans e que tava passando por esse momento, foi muito legal a atitude deles, porque eles conversaram com ela e pediram para que ela escrevesse um e-mail para todo mundo, que eles faziam questão de, obviamente acordado com ela, né, mas explicar para todo mundo essa transição que estava acontecendo, porque era uma agência relativamente pequena, então não tinha como não fazer,
Então ela redigiu esse e-mail enviado pelos donos da empresa e a partir daquele momento trocaram um e-mail, assim. Então achei muito legal esse processo, como aconteceu. E na sua família, como foi toda essa descoberta? Quando eu contei pra minha família, já depois de ir na primeira consulta com o cirurgião pra fazer a mamoplastia, que foi, tá bom, não vai ter como. Não tem como eu chegar em casa sem peito, com os drenos pendurados. Sim. Eu preciso contar. Eu tava nesse nervosismo, eu tava achando que ia ser o pior dia da minha vida. Eu tava pronto pra chorar mais do que tudo. Porque quando eu me assumi lésbica pros meus pais, minha mãe chorou bastante. Já foi um momento complicado. E eu pensei, cara, eu demorei uma semana pra entender que eu era lésbica e minha mãe chorou e ficou muito mal um tempão. Eu tô há 8 anos entendendo que eu sou trans, minha mãe vai, tipo, vai pirar. Então eu cheguei em casa, falei, vamos conversar, não sei o que. Chamei os meus pais pra sala, eles sentaram no sofá. E aí eu comecei a conversa do jeito mais confuso possível. Eu comecei falando do binder, aí eu falei da cirurgia. E aí eu falei, eu me sinto desconfortável com meu peito, então eu vou tirar meu peito. Aí minha mãe, não, mas isso é perigoso? Aí eu falei, não. Aí eu expliquei um pouco sobre a cirurgia, falei que o cirurgião já tinha operado um amigo meu, então era um cara super confiável. Aí eu falei, mas pro convênio cobrir minha cirurgia, eu preciso mudar de nome. Foi assim que eu falei, eu não falei, eu sou um homem trans, não. Eu preciso mudar meu nome e o meu gênero nos documentos. Aí eles, tipo, o quê? Aí eles perguntaram, tipo, que nome que você vai escolher? Aí eles fizeram uma piadinha com o meu nome de batismo. Aí eu falei, eu não sei, eu pensei em Lê, mas vocês podem escolher outro nome. Eles falaram, não, Lê tá bom. Caraca, então foi super tranquilo. Foi muito então. tranquilo, eles não falaram nada. Eu não lembro nem se foi meu pai ou minha mãe, mas eles falaram, tá bom, se você tá feliz, tá tudo bem. Que legal, que legal. E eu juro que eu fiquei assim um tempo, aí eu falei, então tá bom. E aí eu subi pro meu quarto. Mas tá bom mesmo? O que tá acontecendo? Vocês entenderam? Aí eu subi pro meu quarto, eu fiquei, cara, eu acabei de falar e foi tipo, foi como se você tivesse falado, vamos pedir uma pizza? Não sei, a gente comeu pizza. Não, tá bom, você quer comer uma pizza? Pode ser. Que legal. E foi muito bom. Eu não falei, de fato, só o trans. Depois eu fui tendo conversas com a minha mãe, e aí eu contei pra ela que todo mundo no meu trabalho já me chamava no masculino, que eu já usava banheiro masculino em alguns lugares. Então, eu acho que o que mais chocou foi quando eu falei que eu usava banheiro masculino. Ela ficou meio, não, mas como assim? Aí eu falei, mãe, quando eu entrava no banheiro feminino, era horrível. Tipo, todo mundo achava que eu era um homem. Já faz muito tempo que isso acontece. Tá tudo bem, não vai acontecer nada. Foi esse processo de depois explicar, mas em momento algum foi um não aceito isso. Que legal. Eu acho que foi um grande processo, sabe? Do mesmo jeito que eu fui transicionando aos poucos, por assim dizer, eu fui entendendo a minha transição aos poucos. Quando eu cortei o cabelo curto pela primeira vez, minha mãe brigou comigo. A gente ficou muito tempo sem... Teve muita treta, assim, até chegar aqui. Quando eu comprei a primeira cueca, foi a Primeira Guerra Mundial, assim. A gente teve muitos atritos, mas hoje a gente tá num momento em que ela já tava, tipo, tá bom. Ela entendeu que essas coisas não interferem. E aí agora, trabalhando numa empresa super legal, eu tô tocando um projeto de diversidade na minha empresa. Eles entenderam que eu ser LGBT não me torna menos filho deles, não me torna menos capaz. Óbvio que a nossa sociedade é LGBTfóbica, mas não me faz uma pessoa menos capaz. Então eu vou lutar muito pra conseguir conquistar o espaço que eu sei que eu mereço. Que máximo, que máximo. Eu, como um homem gay, eu tive uma saída do armário, né, pra minha família. As pessoas trans, normalmente, pelas histórias que eu ouço, elas passam por mais de uma, né? No seu caso, eu sou lésbica, e depois não, eu sou trans. Aí chegou uma hora que sua mãe falou assim, tá bom, seja o que Deus quiser e vamos nessa, Entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Deus e vai. Tipo, não necessariamente, né, que é o que a gente falou, que orientação sexual e identidade de gênero não tem uma ligação direta. Sim. Mas acontece bastante, né? Digo na cabeça deles, né, que não estão tão desconstruídos como a gente, né, de entender Não, isso. eu quero dizer porque não necessariamente um homem trans vai se relacionar com mulheres, então não necessariamente ele se identificou como lésbica antes. Foi mais por esse lado. Entendi, mas entendi. a maior parte dos homens trans que eu conheço passaram pelas duas saídas do armário. Não necessariamente a pessoa precisa fazer hormonização, nem toda pessoa tem necessidade de fazer cirurgias ou, né, qualquer adequação do seu corpo para se entender como é, né? Exato. Eu não sei se você tem esse conhecimento, tá? Mas aí é uma impressão um pouco que eu tenho e de ouvir um pouco as pessoas falando sobre isso. Quando homens trans e mulheres trans entram na transição,
ação, né, começam a tomar hormônio e tudo mais, a ação de hormônios nos homens, ela é um pouco mais rápida e parece que um pouco mais efetiva do que nas mulheres. É isso mesmo ou não? É porque a testosterona, ela é mais agressiva. Ah, entendi. Pra nós, homens trans, quando a gente começa a tomar testosterona, ela já faz efeito muito rápido porque ela é mais agressiva. E aí, pras mulheres trans, elas já têm a testosterona agindo pra... Você inibir a testosterona, eu tava né? tentando lembrar o nome do hormônio feminino. O estrogênio. Isso. Pro estrogênio fazer efeito em cima da testosterona é mais difícil. Por exemplo, entendi. nessas pesquisas, antes de começar a transição, eu lembro de ter visto que a voz é uma coisa que não volta. Se eu parar de tomar T, ela não vai voltar a ser igual ela era antes. Ah, não sabia disso. Então, eu descobri que a corda vocal, ela fica mais grossa. E aí ela não afina mais. Tipo, eu acho que talvez ela até volte um pouquinho, mas ela não vai voltar a ser do jeito que ela era antes. Entendi. Então, isso é uma coisa que eu imagino, pensando no caso das mulheres trans, elas já têm a testosterona ali que engrossou a voz delas. Então, a voz para ficar mais fina, por exemplo, é um pouco mais difícil. Essa hormonização você tem que fazer constantemente. Você toma testosterona pro resto da vida, ou não? Pro resto da vida. Porque o meu corpo nunca vai produzir a testosterona no nível considerado o nível masculino. Entendi. Tenho que fazer sempre essa reposição hormonal. Como que é? Assim, você falou que você vai na farmácia sempre pra tomar? É uma injeção? Eu tô tomando uma testosterona que é injeção. Eu tomo de 14 em 14 dias. Eu ficava pensando se era uma receita, uma coisa manipulada, mas não. Na verdade, na farmácia vende. É super tranquilo de comprar. Eu levo a receita, né? Eu faço acompanhamento médico. E aí eu só vou lá, compro a caixinha, vem 3 ampolinhas dentro. E aí eu levo de 14 em 14 dias e só tomo lá na farmácia. Tipo, é muito tranquilo. Eles fazem a aplicação lá mesmo? Fazem a aplicação na farmácia mesmo. É cobrado R$3, é mais o valor da seringa. Então é bem fácil, é bem tranquilo. É só ruim pra quem tem medo de agulha, né? Porque é uma coisa que você vai ter que tomar pra sempre, uma hora você também acaba acostumando. Você já olha e fala, ah, beleza, vamos lá. Eu nunca tive muito medo de agulha, ainda bem, porque comecei a transição, fazia exame de sangue de 3 em 3 meses. Agora eu preciso fazer também, que eu tô em quarentena. Eu pensei, não, eu vou fazer depois da quarentena. Vou ter que fazer antes. Mas eu sempre fui a pessoa que, tipo, tira sangue olhando a agulha, hein? E você toma no braço mesmo, assim, pra ficar olhando? Ou não? Não, é no glúteo. Ah, então pelo menos não vê, né? Você tá ali de costas e vai, coloca a agulha aí e não tá vendo. É isso. Eu queria que você falasse um pouco também sobre essa escala de passabilidade. É um termo que se usa muito no universo trans. O que é passabilidade? A gente vive numa sociedade que é cisnormativa, né? A gente parte do pressuposto que todo mundo é cis. Então, a passabilidade é quando uma pessoa olha pra você e ela te vê com o gênero que você realmente se identifica. Então, no caso, eu sou um homem trans, então é quando eu ter passabilidade é chegar num lugar e as pessoas me olharem e falarem, ah, é um homem. Porque ninguém pensa, ah, eu acho que essa pessoa se identifica como homem, então eu vou respeitar. Tipo, não, ela olha pra você, se você tem a voz meio fina, ou se ela vê que você tem peito, ela vai assumir que você é mulher. Exato. Né? Então a passabilidade é meio que a gente transcender essa barreira do pensamento das pessoas, que elas querem que você exerça ali um papel de gênero, que elas querem poder te ver com o gênero que elas acreditam, que elas querem pressupor seu gênero, e aí a passabilidade é quando elas acertam. É basicamente isso. E é interessante falar para as pessoas que isso não necessariamente, que aliás, não necessariamente não, que isso não é uma coisa legal quando você assume a passabilidade de uma pessoa ou a não passabilidade de uma pessoa. Eu, como gay, já ouvi muito isso, mas é que falam assim, você nem parece gay, como se isso fosse um elogio. Então é importante falar para você que assume a passabilidade da pessoa e não percebe que a pessoa é gay ou que a pessoa é trans, etc. Não precisa comentar isso porque não é legal. Exato, eu não sinto que é um elogio quando a pessoa fala que eu não pareço trans. Tipo, eu recebi uma mensagem outro dia de uma pessoa que falou que participou do processo seletivo comigo no trabalho, e aí ela falou, ah, eu nem sabia que você era trans, tipo, nem percebi. Aí eu fiquei tipo, ok, tá, entendido, anotado, Mori. Porque é muito isso, a pessoa acha que você vai falar, ai, que bom, obrigado, e tipo, não, isso não é nem um pouco relevante pra mim, eu não tô buscando parecer uma pessoa cis, definitivamente. No meu caso, eu consegui, tipo, uma passabilidade um pouco mais rápido, justamente porque eu sou muito alto. Eu tenho 1,83 m. Meu Deus! Exato. Então, com 1,83 m e cabelo curto, foi muito mais fácil pra mim ter uma passabilidade. Há muito tempo eu sou lido
como um homem gay. Uhum. Há muito tempo mesmo, tipo... Isso pra mim foi uma coisa que aconteceu um pouco mais rápido nesse sentido. Mas é muito engraçado, porque mesmo eu tendo passabilidade pras pessoas, a disforia não permite que eu me veja como uma pessoa que tem essa aparência masculina. Uhum. Eu fui começar a entender agora, e tipo, agora eu tô desencanado. Eu só olho pra mim e falo, tá, sou eu, legal. É tipo, eu não sou um homem, não sou uma mulher, eu sou o Leite. Exato, e eu tô confortável com a pessoa que eu sou hoje. Antes eu olhava e pensava, putz, será que eu pareço um homem? Tipo, como será que as pessoas me veem? Agora eu me olho e falo, eu sou o que eu queria ser, é isso. Era aqui que eu queria chegar, tipo, eu tô feliz já. Então você não tem nada de Libra mesmo, olha, sensacional, viu? Não, eu acho que é muito louco isso, porque eu sou muito inseguro. Eu tenho 1 milhão de inseguranças, mas eu acho que essa questão do gênero, eu tô tranquilo, entendeu? Entendi. Tipo, tudo que eu faço, eu olho e falo, não é bom o suficiente, nossa, preciso melhorar, putz, sou péssimo, sou feio. Mas gênero, não, isso aí eu resolvi. Então vamos resolver essas outras coisas, gato, porque não tem nada a ver essas neuras aí não, né? Não, eu falo que eu fiquei muito tempo na terapia resolvendo essa questão do gênero, agora eu tô resolvendo as outras questões. Terapia tem que ser um bem constante pra todo mundo, Nossa. gente. Olha, indico demais. Todo mundo devia fazer, a gente teria uma sociedade melhor se a gente tivesse todo mundo fazendo terapia. Com certeza. E eu queria perguntar uma coisa aqui pra você. A gente tava falando sobre essa questão da passabilidade, né? E a gente comentou do Luca Scarpelli do Transdiário, que ele fez também um pouco dessa ponte aí entre a gente, Sim. dessa renovação de ponte que a gente teve, das questões de passabilidade também dentro do universo trans, que o Luca, por exemplo, eu já vi ele falando isso, que ele tá dentro do universo trans num dos lugares mais privilegiados. Ele é super passável, ele é branco. Então eu queria que você comentasse um pouco, até da questão assim do corpo preto, como que isso influenciou nesse processo também, sabe? Da leitura das pessoas, de preconceito e tudo mais. Tem uma questão aí da quarentena, né? Que conforme eu fui adquirindo essa passabilidade maior, eu agora tô trancado em casa. Então eu não posso dizer tanto sobre essa questão social, sabe? De ser lido, a diferença de ser lido como um homem preto. Eu não senti isso na pele, porque eu tô trancado em casa. Mas eu tenho analisado muito minha vida agora, porque antes eu tava muito nessa questão do gênero, e agora eu comecei a perceber muito como o racismo destruiu minha autoestima. E tipo, muito disso que eu acabei de falar, dessa insegurança, dessa dúvida constante, vem muito desse lugar. De eu estar num lugar, numa sala que só tem pessoas brancas e eu sempre achar que a minha opinião vai ser menos válida. De eu sempre me diminuir, ou de eu falar, mas, putz, não, se ninguém acha, não sei. Isso é uma coisa que eu tenho trabalhado em mim recentemente. Terminei a questão do gênero, entendi essa questão, agora, putz, vamos resolver os outros problemas, porque eu percebi que isso é muito forte em mim. Essa constante dúvida e sempre pensar, putz, se ninguém acha o que eu tô falando, talvez eu esteja errado. Eu fui analisando minha vida e é isso, essa sensação de que a minha opinião é menos importante, sempre. Também a minha questão da autoestima, eu fui entendendo que eu sempre estive em espaços que só tinham pessoas brancas, então eu sempre fui preterido, eu sempre fui considerado menos bonito, então pra mim, tipo, sempre foi muito, não, eu sou feio e a minha opinião não importa. Nossa. E aí agora eu tô percebendo isso, agora eu tô entendendo, é isso que tá acontecendo, foi essa sociedade que me diminuiu o tempo todo, de uma forma muito sutil, né, porque a nossa sociedade, ela faz isso. Estruturalmente, né? Exato, e eu ainda tenho uma questão que eu tenho a pele clara, né, então entra na questão do colorismo, de eu ser meio aceito nos espaços, mas ser diminuído, então eu não sofro o mesmo racismo de um preto retinto, mas eu sofro um racismo ainda, e ele é sutil de um jeito que eu demorei muito tempo pra perceber. Mas eu sinto que quando você é inegavelmente preto, você sabe, as pessoas falam que você tá sofrendo racismo, mas pra mim ninguém disse que eu tava sofrendo racismo, ninguém falou, não, você é preto, você tá sofrendo racismo. Era tipo, não, você nem é tão preto assim, não, você vai falar isso. Eu ouvi isso, tipo, muitas vezes, tipo, quando eu comecei a entender, tipo, peraí, eu não sou uma pessoa branca, não, mas você é quase branco, não fala isso. Que você não é nem branco nem preto, né? Você não encaixa em lugar nenhum. E então, essa coisa de que é pra te afastar do movimento, sabe? É uma coisa, porque se eu tivesse entendido há mais tempo a minha negritude, eu já ia estar mais estabelecido em relação a isso, eu já ia pelo menos entender e eu ia estar lutando contra isso. Mas eu sempre ficava com medo de falar que eu era negro e as pessoas falarem que não, ou, tipo, me diminuírem, falar, não, esquece isso, nada a ver. Então eu ficava, tipo, tá bom, então eu só sou ruim mesmo, eu só sou feio mesmo, porque, tipo, não tá acontecendo nada. Não é racismo, então, o que tá acontecendo. O problema sou
sou eu. E agora que eu percebi que não, sofri racismo minha vida inteira, eu fui diminuído por uma sociedade racista a minha vida inteira, e durante minha vida inteira disseram que não, que eu nem era negro pra estar sofrendo racismo. Que doideira. Sim. Que doideira. Me veio essa curiosidade pela questão do colorismo que você falou, né? Você chegou a passar por situações de racismo direto, aquele agressivo diretamente ou não? Entra numa questão agora que eu sou muito desligado. Eu sei que teve uma vez que eu percebi que eu fui seguido no mercado. Agora, há pouco tempo, eu tava com uma menina, a gente foi num restaurante, ela também era negra, e ela falou, nossa, eu fiquei muito desconfortável porque ficou todo mundo encarando a gente. E eu não percebi. Ela falou, como você não percebeu? Tipo, a gente entrou no restaurante, só tinha branco, todo mundo encarou a gente quando a gente entrou. Aí eu comecei a pensar, quantas vezes será que isso aconteceu na minha vida? Bom, então foi, de certa forma, uma bênção você ser desligado, né? Sim. Não que você não tenha passado pela situação, mas você não conseguiu enxergar aquilo no momento. Exato. Né? Então isso é muito doido. E é bem o que você falou, tipo, que é até bom, porque eu tenho percebido muitas situações machistas acontecendo com as mulheres à minha volta e comigo também. E aí eu falo, tipo, não deixa de ser uma transfobia. E é muito doido, porque eu fico nesse grupo com as mulheres, que eu me sinto mais confortável, e aí eu fico zoando, tipo, gente, eu sou um homem, cadê meus privilégios? Não era pra isso estar acontecendo comigo. E então eu penso, cara, imagina, tipo, quanta situação racista eu já passei e não percebi, do mesmo jeito que eu vejo que outras mulheres à minha volta, tipo, tirando essas que estão no meu grupo, sofrem com situações machistas e elas não percebem. O negócio é tão estrutural, né? Tá tão intrínseco ali na sociedade que a gente não percebe o machismo. Aliás, a gente agora consegue começar a perceber, mas a gente reproduz muita coisa sem perceber até. Sim. De racismo, de machismo, de LGBTfobia. Por isso que as pessoas falam tanto, né, do mimimi, de não entender muito bem como isso tá acontecendo, que acha que é privilégios, porque elas não conseguem enxergar que existe um problema ali. Elas não conseguem enxergar como as coisas machucam a gente, né? Detalhes, né? Exato. Porque às vezes nem a gente percebe que aquilo tá machucando. A gente já tá tão acostumado, todo dia aquela faquinha entrando ali que a gente, tipo, não, isso daqui é normal. E não é normal. Aquilo tá machucando, aquilo tá criando um baita de um trauma na nossa vida. E a gente não faz ideia, porque todo mundo falou pra gente que ia ser daquele jeito. Sim, é bem isso mesmo. Eu queria perguntar uma última coisa pra você sobre as questões de transição, se você se sentir confortável pra falar, tá? Você falou sobre a faloplastia. Eu já ouvi falar, e eu não tenho profundo conhecimento sobre isso, que a cirurgia que a gente não lembra o nome, que as mulheres trans fazem, ela é mais comum e mais fácil de se fazer do que a faloplastia. E que os resultados normalmente acabam sendo um pouco melhores. Isso é real? É assim que funciona? Quanto você entende disso? Mais do que eu, obviamente, mas quanto você entende disso? Eu entendo pouco, Tá. Mas eu tenho essa sensação também. Até porque a faloplastia, você tem que tirar um pedaço de pele de outra parte do seu corpo. Então, é comum os meninos tirarem, tipo, uma parte do braço, assim, e ficarem com uma marca aqui pra fazer esse enxerto de carne, sabe? E eu imagino que a cirurgia para as mulheres trans, você não precisa botar uma outra coisa ali. Você já tem tudo ali, já você tem... tem que tirar, né? Exato, mas já tem os vasos sanguíneos, já tem os terminais nervosos, e aí eu imagino que eles não sejam perdidos. Por isso, acredito eu que tem até uma sensação de prazer ali, que para homens trans eu acho, e aí eu acho, porque realmente eu nunca conversei com um menino que tenha feito, fica muito mais no psicológico. Porque aí eu posso dizer que usando o Packer tem muito essa sensação do psicológico, apesar de não ser uma parte do meu corpo, todo o visual e tudo que tá acontecendo dá uma sensação prazerosa. Claro. Então, eu não sei até que ponto, eu não sei como é que isso funciona, de verdade, mas eu imagino que tenha muito isso. Porque eu já cheguei a pensar, assim, quando as primeiras vezes que eu ouvi falar sobre isso, eu fiquei pensando, eu falei, poxa, mas se tem gente que tira, pode ter alguém que possa colocar aquele órgão. Assim como tem transplante de outros órgãos, por que não teria um de pênis, né? Mas tem essas ligações muito minuciosas ali dentro, né? Dos canais, etc., que acho que é muito difícil de fazer essa reconstrução, imagino, né? Sim, e eu acho que é por isso que eu não fui muito atrás, porque eu pensei, cara, baita de um rolê, pelo pouco que eu vi, exatamente isso, tipo, você não vai conseguir ter uma ereção, pelo que eu entendi, numa pesquisa muito rápida. E aí eu fiquei, putz, eu acho que não preciso, sabe, perder, tipo, não perder, mas tipo... passar por esse processo, Exato, né? Passar por uma cirurgia tão invasiva pra não ter o órgão do jeito que eu gostaria. Como não é uma coisa que, tipo, realmente eu me sinto muito mal, é só putz, ia ser legal, mas não precisa. Mas tenho aqui meu Packer. Exato. Então, eu tô feliz, assim, eu acho que talvez se de repente a medicina evoluir muito e, putz,
putz, agora dá pra ter um pinto que vai ser super útil aqui, que vai funcionar como o pinto de um homem cis, tipo, como um pinto natural do corpo. Aí eu posso até pensar, mas hoje eu fico, nossa, já eu fiz aqui a mamoplastia e foi super tranquila a minha recuperação, mas é um saco, eu não conseguia colocar a camiseta sozinho. Fiquei, tipo, um mês sem conseguir levantar o braço pra colocar uma camiseta. Imagina uma cirurgia, tipo, dessas é muito mais invasiva, deve ser uma recuperação muito mais complicada, pelo menos eu podia andar pela casa. Eu comia aqui minha comidinha, então eu fico pensando, tem que ser um resultado muito o que eu gostaria pra valer a pena. E aí hoje não é o caso. Então o pouco que eu conheço é tipo de estar no Instagram e ler um postzinho sobre, tipo, então eu nunca parei pra pesquisar a fundo. Legal. Ó, estamos quase acabando. Eu queria só fazer uma pergunta para você aqui, que eu acho que eu já sei a resposta, mas eu queria ouvir você falar. A gente falou de alguns lados ruins aí de ser trans, né? De problemas que você tem que enfrentar por conta disso. Aí eu queria que você dissesse os melhores lados de ser trans. Acho que você já falou alguns, mas, né, reforçar um pouco isso. E responder, se você pudesse escolher, isso não é uma escolha, né? Mas se você pudesse escolher, você seria cis? Você seria um homem cis sem chances. Eu acertei. Não, eu acho que eu tenho muito orgulho da masculinidade que eu tô construindo e eu tenho certeza que eu não conseguiria construir uma masculinidade tão coerente pra mim se eu tivesse nascido cis. Concordo. Pra mim é muito importante trazer toda a bagagem que eu tenho. Eu vejo muitas histórias, tipo, e minha psicóloga falava muito sobre isso, de meninos trans que quando se assumem, matam a pessoa que eles eram antes e tentam negar tudo que eles viveram pra construir uma coisa completamente diferente e, tipo, meio que fingir que nunca aconteceu. E era a última coisa que eu queria. Eu pensava, eu tenho uma vida, tipo, eu vivi até aqui, eu aprendi muita coisa e eu sei muito bem, tipo, o que eu não quero ser e eu sei o caminho que eu quero ser. E o caminho, tipo, o homem que eu quero ser, ele não vai começar aqui. Ele vai começar com tudo que eu já sei. Tipo, ele vem com uma super de uma bagagem. Ele vem com uma consciência que eu adquiri nesse tempo todo. E a prioridade desse homem não é ser passável, não é ser aceito por outros homens. A prioridade desse homem é ser coerente, é ser respeitoso e é criar um ambiente melhor pra todo mundo. Eu quero lutar contra os privilégios que eu ainda nem tenho, tipo, é isso. Eu quero que todo mundo esteja melhor, sabe? Eu não quero, eu vou transicionar aqui e é isso, eu vou ter minha passabilidade, eu vou viver na minha bolha e vai ficar tudo bem. Não, eu quero falar sobre isso, eu quero melhorar a vida de outras pessoas trans, mas eu também quero olhar pra um cara e falar, cara, você tá sendo machista, tipo, isso que você tá fazendo não é certo, porque eu sei, porque eu aprendi, porque eu entendo que pra um homem cis é muito mais difícil entender o que é o machismo, mas eu já estive do outro lado, então se eu puder passar isso também, tipo, eu vou passar, eu não vou me omitir, eu não vou pensar, putz, eu não vou falar isso porque, um homem cis não se importa com isso, então eu não vou falar sobre, não, eu vou falar, então eu tenho muito orgulho de tudo isso, eu tenho muito orgulho de toda a minha trajetória, de tudo que eu aprendi até aqui, e eu sei que se não fosse por isso, eu não ia ter tanto orgulho de quem eu sou hoje. Talvez eu até teria, porque eu não teria noção. Mas pra mim é muito mais importante eu ser o cara que eu sou do que eu não ter passado por tudo que eu passei, sabe? Que máximo. Ó, você já respondeu a minha última pergunta, que era justamente do que você sente orgulho em você mesmo. Você já respondeu essa pergunta lindamente. A gente tá se encaminhando aqui pro final do nosso papo. Eu poderia ficar horas aqui, porque tá uma delícia esse papo e tantas coisas legais que você tá trazendo. Acho que abre a cabeça de muita gente. Deixa suas redes aí para as pessoas te acharem, continuarem essa conversa com você. Bom, meu Instagram é @opsbolo. OPSBLO. Isso, OBSBLO. Ops, tipo ops, e bolo de bolo, né? E o meu YouTube também é opsbolo. O meu Twitter é bolinho, com 2 Is. Então é o bolo pequeno aqui. Só que com 2 Is. Eu sou o coelhinho. Olha só. Mas se buscarem você pelo seu nome, Le Cardenuto, é só digitar em qualquer plataforma que vai te achar também, né? Menos o Twitter. O Twitter a gente não coloca o nome pra... Olha, é uma boa. Tá o meu nome ainda, eu acho que eu vou mudar isso. Então. Nossa, é que eu tenho Twitter desde, sei lá, acho que desde 2009, então... O Twitter é tipo Deep Web, né? Exato. Lê, muito, muito, muito obrigado pelo papo, foi sensacional. Pô, valeu pelo convite. Te agradeço demais por trazer toda essa história, se abrir assim, dessa maneira como você se abriu comigo aqui, trazendo essa informação
informação para todo mundo. Acho que é muito importante, então te agradeço demais pelo papo. Eu agradeço muito pelo convite, eu me diverti demais. Sério, eu poderia ficar aqui, tipo, pra sempre trocando ideia, tá muito divertido, então vamos marcar mais vezes, por favor. E não é um vamos marcar, é de verdade. É de marcar de verdade, né? Acabando a quarentena, a gente tem que se encontrar. Bom, gente, então é isso. Eu acho que vocês também, assim como eu, criaram um novo crush agora. Então vamos seguir o Lê em todas as redes sociais. Obrigado vocês por terem ouvido mais esse papo. A gente falou bastante agora nesse mês do orgulho LGBT. Hoje é o dia do orgulho LGBT. Então, se você é LGBT, tenha orgulho de você mesmo. Se você não está dentro dessa sigla, está como aliado, defenda os seus amigos LGBTs, mostre para ele o quanto eles são especiais, que nem todo mundo na sociedade mostra isso, então é importante. E é isso, semana que vem eu espero vocês aqui novamente para mais um papo. Se quiserem comentar sobre esse episódio, dar sugestões de novos episódios, pode me encontrar também no Instagram, Rafa Lake. No Twitter eu ainda não estou escondido Deep Web, então também estou com esse nome por lá, podem me encontrar, YouTube. O nosso podcast agora está disponível também no YouTube, além das plataformas digitais de streaming. Então, se você preferir ouvir por lá, vai estar disponível. E é isso. Semana que vem a gente se vê por aqui. Bem-vindo a mais um episódio do Casa na Árvore. Um beijo e tchau!